Ei, e aí, tudo bem? Boa noite. Esperar um pouquinho as pessoas começarem a entrar. Mas como eu vou aproveitar, né, essa gravação, mesmo que as pessoas demorem um pouquinho a entrar, eu não vou demorar a começar, tá bom? A aula. Então, boa noite para quem está chegando, mas eu não vou demorar a começar porque eu quero realmente aproveitar o nosso tempo para a gente ter uma hora completinha dessa aula, desse encontro, tá bom? Então, assim, sejam super bem-vindos. Eu espero que vocês aproveitem essa aula, tá? Que ela seja muito útil e ela realmente ajude vocês. E lembrando que se rolar alguma dúvida e eu não conseguir responder hoje na aula, você pode mandar essa dúvida, né, no inbox, mandar aí no privado, que eu respondo, tá bom? Essa dúvida para vocês nos próximos dias. Não se preocupem, assim, a grande ideia, a grande questão é que a gente realmente chegue no momento da prova muito tranquilo. Agora, antes de eu entrar, né, nas obras propriamente ditas, nessa parte de análise das obras, eu preciso lembrar para vocês algumas coisas que são muito, muito, muito importantes. Então, a primeira coisa que eu quero lembrar para vocês é que a escuta das obras ela é muito, muito importante. E nessas 2 semanas é o momento de vocês retomarem a escuta dessas obras, de colocar lá na sua playlist. Porque na sua prova, quando cair um texto, você vai ter um fragmento do texto. Quando cair uma obra visual, você vai ter lá a imagem. Isso vai te ajudar a lembrar da obra. Mas no caso de música, você não vai ter como ouvir, infelizmente. Seria lindo se a gente pudesse ouvir, mas isso não vai acontecer. Então você vai ter que ativar a sua memória auditiva, beleza? Então, a gente tem que escutar essas obras com antecedência. Isso é muito importante. Então, assim, a partir de hoje você vai colocar no cronograma, tá? Então, essa semana você já faz isso, já escuta, né, as obras que nós vamos trabalhar essa semana. Então, você já coloca aí na sua playlist para você ouvir Leju, né, que a gente vai trabalhar hoje, A Pequena Fuga e ouvir também Platê. Tranquilo de ouvir. Você tem hoje, você tem amanhã para ouvir, você continua ouvindo durante a semana e já vai somando com as obras que a gente vai trabalhar na quinta, combinado? Chama os amigos aí para entrarem, que eu já vou começar aí com a análise e vou começar com vocês com Le Jour de Robin et Marion. Eu treinei muito, tá? Para falar isso em francês. Então não sei aí quem é que fala francês, né? Nem sei se a pronúncia tá boa, mas a gente treinou, a gente tentou. Isso que importa. Vamos lá, quando a gente pensa, né, em obra, eu fiz até umas anotações aqui que eu vou acompanhando junto com vocês. A gente tem um script, um roteiro. Não é qualquer coisa da obra que nos interessa, tá bom? Então, às vezes, na hora de estudar, a gente fica perdido, a gente quer saber tudo sobre a obra. Então, não são todas as coisas que nos interessam da obra, que nos importa da obra, tá? Então, assim, o período é fundamental, saber qual que é o período, porque o período, ele nos contextualiza. Qual que é o estilo composicional, né? A forma composicional. Quem é o compositor, é óbvio, tem uma noção, assim, dos aspectos relevantes da vida daquele compositor. Então, gente, não importa que ele casou 5 vezes, que ele casou com a prima, que ele teve 15 filhos, essas coisas não importam, porque isso não vai mudar o estilo composicional da pessoa, né? Então, a gente vai buscar ali aquelas informações que são realmente relevantes da biografia e que tenham influenciado o estilo composicional, beleza? Então, a gente vai buscar esse aspecto aí sobre a biografia do compositor. Outro aspecto também, que aí é mais musical, digamos assim, é a gente saber sobre instrumentação, sobre a textura, sobre harmonia, ritmo, melodia, né? Como que se comporta mesmo na música esses elementos musicais. Qual é o tema, sobre o que se trata aquela obra e que relação ela tem com outras áreas do conhecimento, como que ela contribui aí para uma discussão, tá? Fora da própria música, ok? Então, é nisso que a gente vai focar em todas essas análises que nós faremos nessas 2 semanas, tá? Então, para a gente começar aí com Le Jour de Robin et Marion, tá? O compositor chamado, então, Adam de la Halle. E aí, né,
a gente já sabe que o nome dessa música já remete aí ao francês. Então, a gente está falando de um compositor francês, a gente está falando de uma música que está dentro da cultura francesa, sobretudo classificada como música de concerto, aquela música mais acadêmica, né, de tradição europeia. Mesmo que na época em que essa música tenha sido escrita, que foi lá na Idade Média, ela tenha sido uma música popular da época, uma música assim para as pessoas que se tocava na rua. Ela não tocava num teatro, né? Mas mesmo que ela tenha sido uma obra assim, hoje, ao analisar essa obra, a gente trata como música de concerto, de tradição europeia, né? Por conta das características que ela apresenta pra gente, beleza? Então, eu já comecei falando em que período estamos? Na Idade Média, tá? É uma música medieval. E aí a gente já pensa, então, enquanto período. A Idade Média, ela vai dividir a nossa música em basicamente dois tipos: música sacra e música profana. Música sacra, o termo vem de sagrado, da igreja, né? Então, eram as músicas feitas para a igreja. E música profana significa aquela que é fora da igreja, tá? À frente dos templos, fora do contexto religioso. Era a música da galera, do povão, beleza? Não acontecia na igreja. É como se hoje a gente pensasse em música gospel e, sei lá, uma música eletrônica, funk, samba, enfim, as músicas que a gente escuta fora da igreja. Então, Le Jeu de Robin et Marion se trata de uma obra profana, ela não era religiosa. É isso que significa. E especificamente, ela remete a uma canção de pastoreia, como a gente chama, sabe? Ela está relacionada a isso, a pastoreia, porque tem todo um enredo, uma historinha, né? Então a gente já consegue entrar aí dentro do aspecto temático. Lembrando que você tem que ouvir a música, é seu papel ir lá escutar a música. O que acontece, né? O enredo, a história, o tema que essa obra traz pra gente é um cortejo entre uma pastora, que é Marion, né, e um cavaleiro. E aí, o que acontece, né? Que é a historinha, assim? A pastora tá lá, ela é prometida, entendeu? Ela tem um noivo, né? Que no caso é Robin, né? O noivo dela. E aí vem um cavaleiro e quer sequestrar ela, quer cortejar ela, quer que ela caia nos encantos dele, que ela caia na sedução dele. E aí, né, no meio dessa história toda, ela fala bem assim, não, eu não posso, eu já tenho um compromisso, sabe? Ela começa a se tornar resistente àquilo dali, mas o cavaleiro, ele quer muito conquistar ela. Só que a grande questão da história é que Marion será salva e ela permanece fiel ao seu prometido Robin, ok? Então o enredo é muito, muito simples, muito básico, né? É isso que vai apresentar pra gente. E esse em si, assim, é o tema geral dessa música, muito fácil da gente decorar, tá? O que é interessante a gente já pensar aí, né? Se eu tô falando de uma música que é medieval, que é profana, a gente vai ter instrumentos que são medievais, que são muito antigos lá de trás. Alguns desses instrumentos, a gente já não tem mais nem familiaridade com esses instrumentos, porque eles não fazem mais parte das músicas que nós ouvimos hoje. Então, a gente vai ter, por exemplo, uma viela, que parece uma viola, assim, mais antiga, um instrumento de arco mesmo, sabe? Nós temos flautas, né? São mais antigas também, instrumento chamado saltério, que a gente nem usa mais, instrumento de percussão, assim, que também foi modificado com o tempo. Então é importante a gente ter em mente assim, olha, o uso dos instrumentos são instrumentos antigos, instrumentos lá da Idade Média, que hoje eles praticamente não são mais usados, a não ser quando a gente está tocando de fato música antiga, tá bom? E aí, esses instrumentos a gente vai ter de diferentes classificações. Então, a gente tem instrumentos de cordas, instrumentos de sopro, instrumentos de percussão, tendo membranofone, diofone, né? É importante lembrar dessas classificações. E aí, se você não lembra desses instrumentos, dessas classificações, tem lá no canal do YouTube, tá? Uma aula com o título Organologia, que é a classificação dos instrumentos musicais. Aí vale a pena você também dar uma revisada nisso. Então, beleza. Falamos sobre o período Idade Média, falamos sobre, né, o gênero, que é uma música profana, né?
esse estilo, que é essa música de pastoreio, tá? Que está relacionada a esse enredo. E falamos também sobre o tema e instrumentação. Olha só, na Idade Média ainda não existia ópera. A ópera ela só vai aparecer lá no período barroco. Então a gente não pode falar que essa música ela é uma ópera, mas ela começa a apresentar sinais do que vai ser a ópera. Inclusive porque eu tenho um tema, eu tenho um enredo, né? Então, questões como essa. Mas não é uma ópera. Mas quando a gente olha e fala assim, nossa, ali foi um pontapé inicial da ópera, tá bom? Outra coisa importante, né, que nós temos aqui é em relação à forma dessa música. Quando a gente escuta essa música com bastante atenção, a gente consegue separar e ouvir as partes que são semelhantes e as partes que são contrastantes, tá bom? Tô falando aí só para quem, né, tá entrando agora, não acompanhando ainda sobre Le Jeu de Robin et Marion, tá? Primeira obra que a gente vai analisar hoje, tá? Então, assim, a estrutura dessa obra, partes semelhantes, partes contrastantes, a gente vai perceber assim, para cada parte eu vou nomear com uma letra. Então, eu escutei a primeira parte da música, escutei esse teminha aqui, eu vou chamar de A. Aí a gente percebe que o tema, ele muda, ele fica um pouco diferente, eu chamo de B. Aliás, de como que a gente percebe isso? Imagina um texto, tá? E é possível a gente imaginar isso. Quando você está lendo um texto, você consegue perceber a primeira ideia, imagina que é o primeiro parágrafo, e aí você percebe que ele entrou no segundo parágrafo. Ele vai apresentar para a gente uma segunda ideia, ou um desenvolvimento daquela primeira ideia, um tema, às vezes um pouquinho mais contrastante, tá bom? Então, a gente vai conseguir perceber isso, tá? Então, olha só, tem uma perguntinha aqui, ó, da Anne. Ela falou bem assim, são aqueles temas coloridos do vídeo? Aqueles temas coloridos, acho que você tá falando sobre a Pequena Fuga, tá? Então, assim, Le Jeu de Robin et Marion, a gente tem lá os cantores, os instrumentistas posicionados no palco, cantando, né? Então, não tem esses teminhas coloridos. Aí a gente vai entrar lá na outra obra. Mas se a gente trouxer essa referência mesmo, a gente poderia falar bem assim, ó, aqui tá o primeiro tema, aqui tá o segundo tema, seriam sim aqueles coloridinhos, tá? Lá do vídeo da Pequena Fuga. Então, olha só, o que tá acontecendo, né, aqui, especificamente, nesses teminhas contrastantes que eu tô falando pra vocês, que a gente vai imaginar como se fosse um texto, tá? Então, assim, apresentou a primeira ideia, aí vem uma segunda ideia. Então, assim, o primeiro parágrafo, entre aspas, eu chamo de A. O segundo eu chamo de B. O terceiro eu chamo de C, se ele for diferente. Mas a questão é que na música eu posso, às vezes, retomar essas ideias. E o que acontece é que é exatamente isso. A gente tem uma forma chamada de forma rondó. Então, ele vai apresentar a primeira ideia, que a gente vai chamar de A. Aí vai apresentar uma segunda ideia, que a gente chama de B. Só que ele vai pegar, no terceiro momento, ele vai retomar a primeira ideia. Então, ele vai apresentar A de novo. É como se ele repetisse aquilo que já foi dito. E aí, ele vem para um terceiro tema agora, mas que já é a nossa quarta apresentação, o nosso quarto trecho. Um tema novo, C. E aí, antes de finalizar, né, ele tem que retomar, tá? Para o tema inicial, que é A. Então, a forma rondó, ela vai apresentar A, aí ela traz um tema contrastante, aí ela traz a primeira parte, aí ela traz outro tema contrastante e ela volta para a primeira parte, beleza? Isso é fundamental que aconteça para que seja a forma rondó. Então, a nossa estrutura, a nossa forma é chamada de forma rondó. Essa é uma daquelas formas que a gente tem que dar uma decoradinha, tá bom? Porque ela é muito recorrente. Só um minutinho. Então, outra questão que pra gente também é importante, eu ainda não falei pra vocês, né, do Adam de la Halle especificamente, o compositor, a gente vai falar sobre ele, tá? É que assim, ao ouvir a música, quando eu escuto essas partes contrastantes, os instrumentos, as vozes, elas me ajudam a perceber isso, eu também estou percebendo
como que essas melodias, o ritmo, como que ele vai se comportando, né? Durante a música que eu vou escutando. Então a gente consegue perceber, por exemplo, gente, aqui em casa é sempre uma loucura, entendeu? É criança, é cachorro, aí o cachorro implica com a criança implica com o cachorro. Eu nem sei se vocês estão ouvindo ou não, mas é o que tá rolando aqui nos bastidores, tá? Então, olha só. O que que acontece aqui, né? Não, ninguém tá te vendo, filho. Tá aqui tentando dar um tchau pra vocês. Não, não precisa dar tchau. Pronto, você já deu tchau. Então, olha só, né? Se ele não der um tchau, entendeu? Se ele não der um oi, tipo, não valeu as minhas lives, né? É desse jeito, é assim que funciona, tá? Então, olha só. O que que acontece aqui? No aspecto rítmico da obra, é muito fácil a gente sentir a marcação. É um ritmo mais alegre, mais animado, né? Até um pouquinho dançante, digamos assim, para a época. Enquanto você escuta a música, você poderia bater o pezinho ali. Você conseguiria perceber muito bem a marcação. Ou seja, a gente tem um ritmo que ele é bem marcado, perceptível. Como ele é mais acelerado, mais rapidinho, eu posso falar que ele é um ritmo mais animado, beleza? Em relação à melodia, o que que acontece com a melodia? A melodia, né, tem um momento que está focado ali em quem está cantando e tem um trecho também que é só instrumental, tá? Então, assim, a gente consegue perceber que existem melodias que elas transitam entre os instrumentos, entre a voz, que há um encadeamento entre elas que funciona, tá? Embora no período barroco a gente ainda não tenha tido um desenvolvimento da linguagem harmônica, das regras da harmonia, isso está acontecendo aqui. As notas, elas são combinadas de uma maneira que soa ok pra gente, que soa bem pra gente. Ainda não é um modo de escuta que estamos acostumados nos padrões de música de hoje, mas é funcional para o nosso ouvido. Ao escutar, a gente fala bem assim, nossa, essa música tem cara de antiga, né? Tem um jeito de antigo, um som de antigo. Sim, tem, porque ela é uma música antiga e a gente consegue perceber isso. Então, escutando, a gente percebe as melodias, o desenho dela, que tem uma tentativa de narrativa, de contar uma história, por mais que a gente não entenda porque está em francês, e que os instrumentos, eles estão ali numa função de acompanhar a melodia principal, que é o que está sendo cantado. E num outro momento, em que não tem ninguém cantando, os instrumentos, eles fazem uma combinação de sons que funciona em grupo, é um trabalho em equipe. A gente pode falar que é isso que está acontecendo. Então tem um bom encadeamento, beleza? É isso que rola nessa música. E aí, a gente pode falar o seguinte, olha, na hora que eu tô cantando, eu teria ali uma ideia de textura homofônica, porque eu tenho melodia principal e os instrumentos numa função de acompanhamento. Em compensação, naquele momento que está todo mundo tocando, a gente teria uma textura polifônica, muitos, né, muitos sons, fônicos sons, onde esse encadeamento, né, esse arranjo dos instrumentos, tocando todo mundo simultaneamente, eu tenho muitas melodias. Então, a gente tem trechos homofônicos e trechos polifônicos dentro dessa música, beleza? Falando sobre isso, gente, lembrando que isso aqui é um resumo, tá bom? Então, assim, falando sobre isso, a gente falou sobre todos os aspectos musicais que nós precisávamos, né? E aí eu vou só falar rapidinho, né, brevemente, sobre o compositor, né? O que é que nos interessa desse compositor. Então, assim, no caso do Adam de la Halle, o casamento dele interessa pra gente, porque ele queria seguir uma carreira religiosa. Ele seria, então, provavelmente um músico sacro, um músico da igreja, fazer composições da igreja. Mas fomos presenteados, então, com as obras dele, profanas, porque ele não foi para a igreja, porque ele se apaixonou por uma mulher, né, Marie, ela deve ser muito maravilhosa, imagino eu, e aí ele abandonou toda essa carreira religiosa para poder se casar. Então, o casamento dele pra gente importa, porque isso mudou o rumo da vida dele e das práticas musicais que ele teve, né? Então, assim, ele é um francês, né? E
Quando ele abandona a igreja, ele começa a compor para a corte, né? E sendo um compositor da corte, ele vai fazer essas músicas profanas e ele é considerado, assim, o último troveiro medieval. E um grande trovador, inclusive, né? Que ele fica muito conhecido, ele deixa um legado realmente registrado, de forma que a gente consegue reproduzir séculos depois, tá? Então, lembre-se que na Idade Média é quando a gente começa a desenvolver um sistema de notação musical capaz de ser decifrado e reproduzido, tá? Então, assim, o Adam de la Halle, ele deixa pra gente esse legado de música profana porque ele realmente não vai pra igreja, porque ele resolve se casar com Marie. E ele foi um poeta, ele foi um músico, deixando aí, né, dentro dessa estética medieval, um legado bem interessante. Beleza? Então, assim, aqui, ó, eu acho que a gente finalizou, assim, super bem. E olha só, cara, eu tô, tipo, precisa. Acho que vai ficar ao contrário aí meu relógio pra vocês, mas eu coloquei, assim, 20 minutinhos pra cada obra, ó, e 8h21. Então, eu tô, tipo, cronometrada, né? Tá mais ou menos essa ideia aí das obras, tá bom? Então, espero que tenha esclarecido bem essas dúvidas e quero lembrar pra vocês. Lege, fiquei com uma dúvida específica, né? Essa aula eu vou subir para o canal do YouTube, então se você, né, estiver vendo essa aula no YouTube, você pode colocar nos comentários a sua dúvida, que ao longo dessa semana eu vou responder, tá? Se você estiver vendo no Instagram, você coloca nos comentários ou você manda por direct a sua dúvida, que eu também vou tentar responder o máximo possível das dúvidas de vocês, beleza? Combinado? Então, a gente segue aí desse jeito, tá? Vou passar agora para a Pequena Fuga em Sol Menor, de Johann Sebastian Bach. Esse é um daqueles compositores que a gente tem que conhecer ele para sempre. Porque quando você chegar lá no terceiro ano, a chance dele cair no vestibular da UNB é gigante. A chance dele ser cobrado em um Enem existe, entendeu? E assim, né, na vida, a gente tem que demonstrar um pouco de cultura. Então, esse é um compositor para você conhecer. E alguém mencionar, você falar bem assim, ah, não, eu conheço as obras de Johann Sebastian Bach, você tira até uma onda, é super culto, sabe? É alguém, de fato, pra gente conhecer enquanto compositor, tá bom? É importante ele pra gente. Até porque ele encerra, a morte dele musicalmente, encerra o período barroco. Tá? Então, ele é um compositor muito importante. E aí, eu quero aproveitar, já que a gente está dando um salto, né? Então, assim, nós estamos saindo, né, da Idade Média e chegando no período barroco. É uma coisa que eu sempre lembro. Gente, mudança de período é mudança de pensamento. Significa uma nova visão de mundo. Se eu sair de um período chamado Idade Média e entrei em um período chamado Renascimento, é porque o homem, ele se comporta, ele tem uma nova visão de mundo, beleza? E há marcos históricos para falar sobre isso. Olha, o que aconteceu para acabar a Idade Média e começar o Renascimento, por exemplo, foi a Reforma Protestante. Isso é um marco muito significativo. Acontece durante o Renascimento, né? A queda do Império Romano, tá? Que vai, né, finalizar ali o período. Mas o ponto que nós temos aqui, né, que é significativo, é que, assim, o homem medieval, ele tem uma organização social em que a igreja, ela está acima de tudo. A gente tem aquela questão relacionada à Bíblia ser em latim, as indulgências, sabe? E a igreja é quem dita as regras. No Renascimento, com a reforma protestante, a gente começa a ter um questionamento desse pensamento que foi praticamente inquestionável durante praticamente 1000 anos, né? Quase 1000 anos é o que dura a Idade Média. Então, assim, esse homem, ele tem uma nova visão de mundo. Quando a gente sai do Renascimento e vai para o período barroco, é porque este homem agora barroco, ele também tem uma nova visão de mundo. Eu não tenho mais as mesmas características. O meu contexto, o meu olhar sobre a sociedade, o meu comportamento social, ele mudou, beleza? Então, é isso que está acontecendo. E aí vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre o homem barroco, né? Então, assim, quem é o homem barroco? Quais são as características, né, desse homem barroco? O homem barroco é o homem que viu a fé medieval,
viu assim, né? Ele não era vivo, gente, mas, né, ele sabe da história da fé medieval, a razão renascentista, e ele vai colocar isso em confronto. Então, assim, fé e razão são ideias antagônicas. Ele vai colocar isso em confronto, céu e inferno, sabe? Dia e noite, sacro e profano, claro e escuro. Então, assim, esses conflitos, eles são conflitos emocionais que eles vão reverberar na arte, na literatura, na pintura, na dramaturgia, né? E na música, evidentemente. Então, a nossa música barroca, ela vai ter uma linguagem mais rebuscada, sabe? Com muita informação, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Ela vai tentar conciliar todo um lado emocional, afetivo, com um lado racional, de forma. Então, essas coisas vão acontecer na nossa música barroca, tá? E a música do bar, ela vai trazer um pouco desses elementos, ela vai trazer um pouco dessas questões. Então, olha só, para a gente, né, falar agora propriamente da Pequena Fuga em Sol menor, o título dela já tem um monte de coisa. Primeira coisa, né? Um monte de coisa, primeira coisa. A gente está falando de uma fuga. A fuga, ela é uma forma musical, tá? Então, a fuga, ela é uma forma musical contrapontística. E o contraponto é uma técnica que começa a ser desenvolvida no Renascimento e vai ser ainda mais desenvolvida durante o período barroco. Então, imagina o seguinte, que a nota principal é o ponto e eu tenho uma outra nota numa outra voz que se contrapõe àquela dali. E quando elas são tocadas juntas, elas soam bem. Existe uma técnica falando, isso aqui funciona. Então, eu tenho uma nota, eu tenho outra nota, eu tenho outra nota, eu tenho outra nota, eu tenho, beleza? E ele vai construindo isso aqui, de forma que isso aqui vai encadeando e tendo um bom funcionamento. Isso é a ideia do contraponto, tá bom? Que surge ainda lá no Renascimento. Então, olha só, a fuga, ela é uma obra contrapontística. Ou seja, se eu estou falando que ela é contrapontística, significa que eu tenho uma melodia que se contrapõe no mínimo a uma outra melodia. E nesse caso, eu já sei que ela é polifônica, porque eu tenho duas ou mais melodias simultaneamente. E especificamente, esse contraponto, ele é baseado na técnica da imitação, tá? Então, assim, imagina que vocês vão brincar comigo, né? Eu acho que todo mundo já brincou daquele negócio de imitação, então, pé. Aí você repete, beleza? Aí, na hora que você repete isso, eu já tô fazendo outra coisa. Aí você tá... E eu... Ok? Aí, um terceiro colega começou a imitar isso. Aí, eu já entro em outro ritmo. Então, tem uma pessoa que tá fazendo aquilo lá atrás. Aí tem outro fazendo. E eu, né? Nem lembro mais. Nem lembro mais o que foi que eu fiz. Mas, né? Sei lá. Um vai imitando o outro. Vocês lembram dessa brincadeira? Vocês já fizeram essa brincadeira? Então, assim, se não fez, aproveita para fazer agora. Chama uns amigos para fazer. Fala assim, isso que é a fuga. É um imitando o outro. Beleza? Trazendo a mesma referência. De forma que esses ritmos, que essas melodias, elas vão se encaixar. Elas se encaixam obrigatoriamente, tá? Só que a questão que nós temos aqui é que na hora que a primeira melodia começa, tá? Ela vem numa determinada altura. E aí vem a segunda melodia. Quando a segunda melodia entra, ela tá imitando o mesmo tema que a primeira fez, só que numa altura diferente. Deixa eu ver só uma dúvida que tem aqui, ó. Aliás, não entendi direito a parte do contraponto. São duas notas juntas que se contrapõem, mas se complementam. Exatamente, né? Como assim? Então, eu não tenho nenhum instrumento melódico nem harmônico aqui agora perto de mim. Não vou conseguir pegar. Mas imagina que a gente está fazendo o seguinte, voltando nessa ideia de contraponto. Alguém toca uma nota aqui, beleza? E aí eu tenho uma segunda nota. E aí, quando essas notas elas tocam juntas, elas vão funcionar bem, tá? Por que essa técnica ela começa a existir?
Porque antes a gente trabalhava com aquela linha monofônica, né? Uma única linha melódica. E a nossa ideia agora é que eu consiga ter mais linhas melódicas simultaneamente e que isso soe bem. Então a gente vai falar assim, essa nota soa bem com essa? Não, não soa. Ah, mas soa bem com essa. Então a gente coloca essa junto com essa. Então assim, por que elas se contrapõem? Porque elas são tocadas ao mesmo tempo, mas elas se complementam, sabe? Na forma sonora. Elas soam bem, elas soam funcionais ao mesmo tempo. É funcional aquilo que eu estou ouvindo, beleza? Então é interessante. Deixa eu lembrar aqui de uma aula que vai ter lá no canal do Método Orion também, que é de História da Música Ocidental. Então, assim, eu acho que ela tá com o título Dos Primórdios... Gente, dos primórdios ao Renascimento, ou dos primórdios ao Barroco, alguma coisa assim, que tem uma parte especificamente que eu falo de contraponto nela. Mas deu para entender? Aí, mais ou menos assim? Então, desculpa, se a gente conseguir pensar que eu tenho uma melodia e uma segunda melodia e elas vão funcionar bem, eu tô pensando um pouquinho nessa ideia do contraponto. Maravilha, então. Vou seguindo em frente, tá? Então, essa obra, ela faz exatamente isso. E aí, essa é a obra lá daquelas cores, né? Aquela coloridinha. Então, tem a primeira linha melódica verde, ela apresenta um teminha. Aí, depois entra a laranja, se eu não me engano. Ela apresenta a mesma ideia, o mesmo ritmo, a mesma ideia temática, só que tá em altura diferente. Aí, depois entra a rosinha, apresentando a mesma ideia, e depois vai entrar a roxa, né? A ideia do contraponto é só quando os temas entram todos juntos, né? Então, eu vou ter contraponto a partir do momento que eu tenho duas vozes, beleza? Então, assim, a obra, ela começa monofônica, começa uma única linha melódica, que é a verdinha, pam, 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 né? Acho que é mais ou menos isso a melodia dela. Começa só isso. Aí, nesse momento, é monofônico. Então, eu não tenho como ter contraponto, porque não há uma nota que se contrapõe a ela. Mas a partir do momento que a laranja entra, eu começo a ter contraponto, tá? Então, assim, mesmo que elas não comecem, ainda assim eu caracterizo a obra como uma obra contrapontística, que tem contraponto, que existe contraponto, porque é assim que ela vai se desenvolver, beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Aí, o que acontece, né? Tô olhando aqui meu resuminho, gente, porque senão eu vou me perdendo nas informações. Eu vou começar a falar com vocês e eu falo pelos cotovelos, né? E aí, daqui a pouco eu tô com vocês aqui até 11 horas da noite. Ninguém vai mais me aguentar. Então, olha só. Aí, a gente tem essa imitação, né? Das vozes, tudo bonitinho. E aí, elas vão entrando, né? E cada vez que uma voz entra, eu vou falando assim, olha, isso aqui é uma sessão, isso aqui é uma outra sessão, quando outra voz entrou, isso aqui é uma outra sessão, até que eu tenha, de fato, todos os temas sendo executados, tá? E aí, elas vão fazer variações em cima, né, das vozes que existem, mas sempre respeitando essa ideia inicial, né, de imitação, ok? A fuga, ela nos dá a sensação de que uma voz, ela sempre está fugindo da outra, porque a segunda parece estar imitando a primeira, a terceira parece estar imitando a segunda, a quarta, né? Parece estar imitando a terceira, no caso. Então, parece que você tem essa ideia realmente de uma perseguição, mas não é exatamente uma perseguição que está rolando. Até porque esses temas, eles têm um pouco de autonomia, sabe? Para fazerem um pouquinho dos próprios caminhos, tudo bem? Mas a ideia da fuga é isso. Então, se a gente pensar, o que é uma fuga? É uma técnica, né? É uma técnica mesmo, composicional, polifônica, baseada na imitação. Porque, necessariamente, o início ali, ele vai ter esse caráter imitativo, tá? Aliás, no seu PDF de Obras do Paz, tem uma música que tem o vídeo e outras que não. Como eu consigo achar exatamente os vídeos que você tinha usado em sala? Ah, olha só, eu posso até atualizar esses PDFs, colocar o vídeo, mas assim, gente, se vocês entrarem no canal, no site da UNB,
Vocês podem colocar assim, obras Paz UNB, primeira etapa, matriz, e entrar especificamente, né, no canal, lá no site da UNB, você vai achar a matriz e a lista de obras do Paz. A lista você consegue acessar os links, e os links eles são exatamente o que a UNB recomenda, tá bom? Mas eu posso atualizar de novo esses PDFs, tá? Então pode deixar que eu vou dar uma atualizada neles, coloco lá, coloco os links para vocês também. E dentro do canal eu vou ver se eu atualizo essa playlist. É porque, gente, é corrido, né? Então eu acabo ficando assim sem tempo para conseguir organizar tudo isso, tá? Mas a gente vai fazendo, pode ficar tranquilo. Aí vamos lá. Então a gente já falou de fuga, né? Que é a primeira parte importante, falamos de fuga. Essa obra, ela é feita para um instrumento chamado órgão, né? É um instrumento que ele surge lá na Idade Média, ele é super usado na Idade Média, é o primeiro instrumento que vai entrar na igreja. Quando a igreja ela começa a permitir a entrada de instrumentos, o primeiro instrumento que vai entrar é esse. E o órgão, ele é um instrumento muito interessante, porque ele é um instrumento que ele vai usar teclas, né? Eu tenho as teclas ali para tocar, e eu tenho os pedais. E aquilo lá vai, então, abrir tubos, onde o ar entra dentro do tubo, o ar vai reverberar no tubo e vai, então, né, produzir a sonoridade. Esse é um instrumento que ele não permite variação de dinâmica, ou seja, do volume. Se você chegar lá no órgão e apertar assim, ó, pam, a tecla dele bem levinho, o som vai ser bem grandão, aquele grande volume. Aí se você chegar lá com muita força, pá, né? Aí a gente espera que vai ter mais som ainda. Vai ser a mesma coisa, beleza? Então, tá? É um som que ele não permite, ok? Essa variação de volume. Então, o órgão ele não permite essa variação de dinâmica, tá? E aí, quando o Johann Sebastian Bach ele vai lá e escreve, né? Essa pequena fuga, né? A pequena fuga em sol menor, ele pega e escreve para órgão, né? E ele fala o seguinte, olha só, essas 4 vozes que aparecem, a verdinha, a laranjinha, a rosa e a roxa, ele vai separar como se fossem referências de vozes humanas. A gente vai chamar com os mesmos nomes. Então, a mais aguda, que é a primeira que aparece, a gente chama de soprano. A segunda voz a aparecer, a gente vai se referir a ela como contralto ou alto, tá? É sinônimo. A terceira voz, a gente vai chamar de tenor. E a quarta voz, a última que entra, a gente vai chamar de baixo. Liege, voz no sentido de linha melódica, não de voz humana, embora seja essa a referência. Beleza? Tranquilo? Então, até aqui, né? Beleza? E aí tem uma outra questão. Essa fuga, ela se trata de uma fuga chamada fuga escolástica. Ou seja, é autoexplicativo, né? Escolar. Ela foi feita como uma espécie de exercício para instrumentistas e compositores. Ela era feita para treino mesmo, né? E ela tinha uma pequena fuga porque ela é realmente pequena, ela é curtinha, né? E ela tinha esse caráter mesmo, tá? De ser uma fuga de treino, de exercício, né? Era esse o objetivo, tá? Que o Bach tinha, inclusive, ao escrever. E ela é lindíssima, né? Então, assim, deu muito certo enquanto um exercício, tá? Falamos, então, que ela, né, naturalmente é uma obra polifônica, embora tenha um início monofônico. Aí, a outra pergunta aqui, né, Anne? Essa é uma música sacra? Aí, olha só, não é. Porque eu só falei bem assim, o órgão é um instrumento desde a Idade Média, mas ainda usado no período barroco. Então, assim, o Bach, enquanto compositor, ele vai ser protestante. Ele não vai ser nenhum músico católico, ele vai ser da igreja protestante. E aí, eu posso, durante o período barroco, escrever para a igreja, ser um compositor da igreja, mas eu também posso fazer músicas que não sejam religiosas. Então, essa obra, o fato, inclusive, dela ser escolástica, dela ser uma obra de estudo, ela não foi feita para a igreja, ela foi feita para estudar. Beleza? Então, ela é um exercício, né? Ela é barroca, ela é do período barroco, tá?
Então, olha só. E aí, eu tenho agora um monte de informação que é super importante dessa obra. Nós temos modulações tonais nessa obra. Então, eu tô falando bem assim, olha, ela é uma obra em Sol menor. Sol menor significa que o campo harmônico dessa obra gira em torno dessa tonalidade chamada de Sol menor. Gente, imagina comigo que campo harmônico é o limite, entendeu? Imagina que é esse aqui, ó, é o limite. É isso aqui que eu posso usar, o que tá dentro aqui, tá? Da minha mão. Aí eu vou fazer diferente, vou até usar menor. Então, assim, esse aqui é meu campo harmônico, tá? Esse aqui é o campo harmônico de Sol menor. Eu tô falando que esse aqui é o limite, eu posso usar o que tá aqui nessa mão. Só que eu vou fazer modulações tonais. Eu vou pegar e vou falar bem assim, ah não, mas eu vou também usar o que tá nessa mão aqui. Então, eu vou sair desse e vou usar o que tá nesse. E eu tenho vários campos harmônicos. E a gente vai fazer essas transições, a gente vai fazer o uso, tá? De modulações tonais. Eu vou sair desse tom, eu vou para esse outro tom aqui, ok? Fazer isso durante a obra. E é uma obra que ela vai ter também cromatismo, tá? O que significa cromatismo? Imagina comigo o piano. O piano, a gente tem as teclas brancas, que são chamadas as notas naturais, que não tem alteração. E a gente tem as teclas pretas, que vão fazer as notas com alteração, sustenido, bemol, beleza? E a gente vai fazer uso desses cromatismos, dessas notas alteradas, ok? Então, terá o uso de notas alteradas e por isso a gente fala que tem, né, esses cromatismos. A tonalidade principal da música, o nome da música fala, Pequena Fuga em Sol menor. Então, a tonalidade principal é Sol menor, mas nós iremos transitar por outras tonalidades. Nós iremos passar por outros campos harmônicos, tá bem? Na escuta, gente, na nossa escuta do dia a dia, não é tão simples perceber isso. Às vezes a gente tem que ter um ouvido um pouquinho mais treinado. Mas quando você escuta nessa música, entrou o teminha verde, aí você escuta, opa, entrou o próximo. Você percebe que não são as mesmas notas, não tá na mesma altura, embora seja o mesmo tema. Ali a gente já tem uma modulação tonal, tá bom? Então acaba sendo uma referência ali pra gente, tá? E aí, olha só, uma característica que tem é que a ideia da fuga, embora tenha esse caráter imitativo, ela se baseia numa ideia de pergunta e resposta, pergunta e resposta. Então é como se os temas, à medida que eles vão entrando, eles fossem uma resposta ao que aconteceu naquele primeiro momento. Então veio o primeiro teminha, eu respondo ele, aí o outro, né? Vem, traz a pergunta e aí eu tenho uma resposta. Então ele vai começar a trabalhar com essas questões. É isso que vai, né, trazer pra gente, tá bom? Essa obra, ela também apresenta alguns elementos que são mais específicos, alguns nomes, né, mais específicos. Então, assim, por exemplo, a gente tem o tom principal, a tônica, né, que é o tom principal, e essas modulações que elas vão acontecer nos seus tons vizinhos, que são tons que são mais próximos à tonalidade principal, beleza? Então, a gente vai lembrar que eles são próximos, por isso eles são chamados de tons vizinhos. E aí, a fuga, ela vai se desenvolver, ela vai acontecer ali, né, até o momento que a gente vai ter, né, os trechos intercalados, né, entre as apresentações, que a gente chama eles de episódios, né? Eu já falei isso lá atrás, os episódios que vão aparecendo. No final, quando a gente está chegando lá no finalzinho da fuga, a gente tem uma reexposição do tema principal. E aí, essa reexposição a gente vai chamar de estreto, beleza? Vai ser uma reexposição do tema principal, de forma que ele vai conseguir trazer os temas principais, assim, numa rápida sucessão, para trazer um final mais impactante pra gente, um final mais interessante. Isso é muito comum na fuga, tá? Então, assim, se você é meu aluno, você já tem acesso a esse material. Se por acaso você está assistindo aqui e você não é meu aluno, aqui eu não tenho como colocar isso. Mas lá no YouTube, na descrição do vídeo, eu vou deixar um link para que você também consiga acessar os PDFs, tá?
Ah, aí tem uma dúvida aqui, né? Não entendi direito a ideia do cromatismo. O cromatismo significa o uso das notas alteradas, beleza? Então, assim, ao invés de eu usar somente as notas que fazem parte da tonalidade, eu vou usar notas que não fazem parte da tonalidade, notas com alterações. Então, é como se a gente fizesse escalas, saltinhos mais próximos, tá bom? De forma que vai ser permitido usar notas que não fazem parte da escala, por conta dessas mudanças tonais que vão acontecer dentro da música, tá? Mas isso acontece, sobretudo, por uma permissão que a fuga traz de fazer essas mudanças tonais. Então, olha só, eu falei, gente, é uma fuga escolástica, que é esse modelo sintético, né, de fuga. É uma fuga pequena, mais curta, pra gente, né, enquanto instrumentista e compositor, se adaptar a essa linguagem. Quando ele faz essas modulações tonais, sabe? E vai trabalhando esses cromatismos, essas variações de nota, é justamente para isso, para que ele consiga fazer com que compositores e estudantes se adaptem a essa linguagem de modulação, consigam modular as músicas. Essa é uma linguagem nova no período barroco. A gente está começando a se adequar, começando a aprender sobre isso de campo tonal, sobre tonalidade, tá? Exato, tipo usar notas, né, que são fora ali, né, da tonalidade. Então, assim, eu tô dentro da tonalidade, que é Sol menor, a tonalidade principal. Aí eu vou pegar e vou falar bem assim, olha, eu vou sair da tonalidade principal e vou para um tom vizinho. E eu uso notas que são fora dessa tonalidade permitida, né? Então, isso é a ideia do cromatismo. Tranquilo? Beleza? Vou seguir em frente, que nosso tempo é curto, né? Eu quero dar conta dessas 3 obras hoje, para a gente manter o nosso cronograma, tá? Então, assim, a gente falou sobre o período, sobre o estilo, falamos sobre a forma, né? As características. Aqui, né? Aí, só voltando um pouquinho, a gente não tem essa variação de dinâmica, porque o órgão, ele não é um instrumento que permite, de fato, essa variação dinâmica, mas a gente consegue perceber variação de andamento. Então, assim, tem notas que são executadas mais rápidas, que elas são mais curtinhas, né? Então, tem um trecho que ele parece mais acelerado, um trecho que parece mais lento. O andamento, ele é mais constante, mas eu tenho trechos que nos dão a sensação de mais acelerado ou de menos acelerado, mas é por conta, né, do tempo de duração das notas. Então, como o Paz, eles nos indicam uma versão que ele aparece como se fosse um gráfico, né? Tipo um Guitar Hero, um negócio desses, é muito fácil da gente perceber e entender, beleza? Então, vamos seguir em frente, né? Porque senão o nosso tempo não vai dar com Platê. Platê, agora uma ópera, né? De Jean-Philippe Rameau, tá? Também no período barroco, bem no finalzinho também, tá? Já do período barroco. Essa ópera, ela foi escrita, ela foi estreada em 1745 e o período barroco acaba em 1750. Então vejam que a gente tá bem no finalzinho mesmo, tá? Do período barroco. E essa ópera, ela é considerada uma ópera cômica. E aí, cômico, né? É engraçado. Ela é uma ópera engraçada, né? Considerada, assim, um balé buffon, uma comédia lírica. Ela traz elementos como esse. Quando eu falo do balé, significa que eu vou ter elementos coreografados, que eu vou ter dança nessa ópera também, tá? Gente, para que eu tenha uma ópera, eu preciso de alguns elementos. Então, assim, eu preciso que tenha um enredo, que é uma história, beleza? Essa história, ela, ao invés de ser encenada e os papéis falados, esses papéis, eles são cantados, né, pelos cantores. Então, tem cantores que são atores, e eles vão cantar os papéis ao invés de falar. Eu vou ter cenário, eu vou ter figurino, né? Então, é tudo isso. O libreto da ópera, a história da ópera, ela é feita, acabei de falar, né? Ela é feita no que a gente chama de um libreto. Então, o libreto é o enredo ali da ópera. É um termo bem específico, né?
A nossa ópera, né, Platê, ela traz como personagem principal a história de Platê, ok? E essa ópera, assim, ela não tem nenhum final feliz, ela não é super legal. E as óperas, elas vão nessa linha mesmo, assim, da tragédia. Então, assim, nem sempre o que eu vou ter quando eu falo de ópera é o conto de fadas, né? É o final feliz. Não é isso que vai rolar. Então essa ópera, ela foi estreada, falei para vocês, 1745, a gente está bem no finalzinho, né, do período barroco, e ela é como se fosse uma homenagem, uma comemoração, sabe? Digamos assim, do casamento, né, de Luís, o Delfim da França, com Maria Teresa. E aí, gente, é uma certa maldade, porque Maria Teresa, ela era considerada, né, uma pessoa de pouca inteligência e sem beleza. Então, olha só que críticas, né, que nós temos. E aí, ela é uma referência, sabe, a essas pessoas e feita para o casamento deles. E aí, Platê era uma ninfa do pântano, considerada também sem beleza alguma. Então, sabe, é uma certa, né, relação. Quando a ópera ela foi escrita, tá? Ela foi recebida meio que assim, a galera, meu Deus, tipo, podemos ouvir isso numa boa, né? Não é politicamente correto. Só que depois a gente tem uma segunda apresentação que acontece em 1749 e aí a galera curte pra caramba, acha a ópera super legal, sabe? E ela se torna muito apreciada, né? Vamos lá. Liege, por que ela é uma ópera cômica? Se fala mais sobre tragédia. Porque, na verdade, a gente tem uma série de coisas engraçadas nessa ópera. E a tragédia, ela é assim, né, gente, pra Platê. Mas o restante da galera se diverte pra caramba, entendeu? Da galera, eu tô falando dos personagens. Eles se divertem, eles acham que é tudo muito legal, que é tudo muito bacana o que tá acontecendo ali. Então, assim, qual que é a ideia de uma ópera cômica? A ideia de uma ópera cômica é aquela, assim, que eu, enquanto espectador, eu vou me divertir, eu vou achar engraçado, eu vou rir dessa ópera, sabe? E ela vai fazer, como que eu posso dizer assim? Ela vai fazer uma sátira, entendeu? A nossa vida, assim, né? Que são essas ilusões amorosas, sabe? Que é a vaidade humana, quando a gente se entrega a essas vaidades, as ilusões amorosas que temos, entendeu? Então, assim, tem uma sátira nesse sentido. E aonde que vai estar a comicidade, né? A comicidade, ela vai estar relacionada aos elementos teatrais, ao exagero, né, dos personagens, que eles são super caricatos, o figurino, entendeu? A forma física mesmo exagerada, as coreografias, né? Esse figurino mais extravagante, falei com vocês. Então, assim, tudo isso vai contribuir com a comicidade. Peraí que tem uma outra pergunta aqui. Liege, sou aluno da Dani. Ai, a Dani maravilhosa. Perfeita, a Dani, né? De literatura. Sempre falo pra ela que adoro suas análises de obra. Me deseje sorte, muita sorte. Para segundo ano. Oba! Olha, vou falar pra você aqui, né? Aquela frase que eu sempre falo, viu? Eu espero que você esteja bem feliz, que seus sonhos se realizem, tá? Fico muito feliz de você assistir as minhas análises. E eu espero, assim, que caia, que seja uma prova feita pra vocês todos, né? E que caia exatamente como a gente trabalhou aqui, tá bom? Manda um beijo pra Dani, que, assim, ela mora no meu coração. É uma professora super maravilhosa, super especial, que também tem várias análises, né? Lá no Método Orion, tá bom? Beijo e boa sorte. Deixa eu ver aqui outra dúvida. Liege. Ai, meu Deus, peraí. Senhor. Liege, nessa ópera tem participação feminina ou a música ainda se restringe à participação masculina? Temos participação feminina, embora alguns personagens, como a própria Platê, seja feita por um homem, tá bom? Mas, por exemplo, La Folie, que é a loucura, tá? É feita por uma mulher. Juno é uma mulher,
Beleza? Então, assim, temos participação feminina. Estamos bem no finalzinho do período barroco. Então, a gente já conseguiu deixar algumas mulheres, tá? Fazer, né, papéis de fato femininos, ok? Então, tem algumas participações femininas, sim, nessa ópera. Tranquilo até aqui? Vamos seguir em frente? Tá? Então, eu falei para vocês sobre o contexto, né, dessa ópera, falei que é uma ópera cômica. Já aproveitamos e falamos sobre o tema, né? Então, ela vai fazer essa sátira mesmo, essas ilusões amorosas. Então, assim, Platê, que era considerada, né, sem beleza alguma, uma pessoa feia, né? Platê era feia, uma ninfa do pântano. E aí ela acha que Citerão tá apaixonado por ela. Ela fala assim, já que você tá apaixonado por mim, então, né, deixa eu demonstrar interesse por você também. Só que aí, de repente, vão lá e falam bem assim, olha só, na verdade, deixa eu te contar, Júpiter está apaixonado por você. Aí, meu amigo, quem é Citerão na fila do pão quando Júpiter, entendeu? O deus dos deuses está interessado por mim. Olha a vaidade humana, né, agora falando mais alto, sabe? Então, é isso que vai acontecendo aí nessa ópera. Nós temos, né, alguns personagens que eles vão nos interessar mais do que outros. Então, assim, essa ópera, eu nem vou falar de todos os personagens aqui, sabe? Até pelo nosso tempo mesmo. Mas essa ópera, ela é dividida na seguinte estrutura: um prólogo e 3 atos, ok? Então, assim, o prólogo, ele é uma parte introdutória, não tem nada no prólogo que nos interesse, musicalmente falando, e o prólogo, ele é como se for, ele é um prólogo igual de um livro, ele dá um spoiler do que vai rolar, ele conta pra gente, olha, deixa eu te falar o que vai acontecer aqui mais ou menos, né? E aí, no prólogo, a gente tem lá Téspes, né, que tá bêbado, entendeu? E aí, ele vai pegar e vai acertar o amor, o deus do ridículo, a musa da comédia, e falar bem assim, né? Criar um espetáculo falando como foi que ele fez com que Júpiter curasse o ciúme, entendeu? De uma mulher, que no caso é Juno. Só que vai acontecer toda uma história muito doida, né? Nesse meio tempo. E essa história em si que vai ser engraçada, tá? No prólogo nada nos interessa. Aí temos o primeiro, o segundo e o terceiro ato, tá? E aí a gente tem uma obra, né? Uma cena específica dentro de cada ato. No primeiro ato, a cena que nos interessa é a cena número 4. Gente, pelo amor de Deus, em francês, eu já treinei lá o Le Jour de Robin et Marion pra falar, não vai rolar, né, de falar os outros nomes lá. Mas eu tenho até um amigo que fala francês, eu vou pedir pra ele uma dica depois, que aí quando eu fizer outra aula eu tiro um pouquinho mais de onda, né? Então, assim, é a cena 4 do primeiro ato que nos interessa. E nesse primeiro ato, o que está acontecendo é o seguinte: Platê, né, que é uma ninfa do pântano, ela acha que Citerão, tá? Quem é Citerão, né? Citerão, ele é o rei da Grécia. Ela acha que ele tá apaixonado por ela. Então, ela resolve demonstrar algum interesse por ele. Só que ele não tá nada apaixonado por ela, ele não tá nada interessado por ela. E ele falou assim, meu Deus, como é que eu me livro, né, dessa maluca, tá? E aí ele pega e conta, assim, pra Mercúrio, né? Ele fala bem assim, deixa eu te falar, olha só, Mercúrio é um mensageiro, né? Ele fala bem assim, olha só, deixa eu te falar, Platê, entendeu? Tá tipo achando que eu tô interessado nela, e agora tá vindo aqui pra cima, eu preciso me livrar dela. Enfim, o que será que eu faço? Aí fala bem assim, eu já sei, eu tenho uma ideia, né? Júpiter tá precisando resolver uma situação lá com Juno, que é super ciumenta. Então, assim, vamos falar pra ela, pra Platê, que Júpiter tá apaixonado por ela. E assim ela vai te deixar em paz. E aí, dito e feito. Eles então estão falando, né, pra Platê que Júpiter está apaixonado por ela, tá? Platê, neste momento, então, se enche de orgulho dessa vaidade humana, né, dessa vaidade, sabe? Só que ela começa, então, uma ilusão amorosa, né? Achando que estão apaixonados por ela, quando, na verdade, não tem ninguém apaixonado por ela. Essa primeira cena, né? Esse primeiro ato, a cena 4, que é a cena que nos interessa, a gente tem, então, Platê e Citerão conversando. Então, eu tenho um dueto, beleza? Essas duas pessoas falando, cantando, é o que tá acontecendo, tá?
Platê tentando convencer Citerão a ter sentimentos por ela, e nós temos a participação, né, de pessoas, né, que vão compor um coro que parecem rãs. Lembrem que Platê é a ninfa do pântano, e aí eles vão fazer sons onomatopeicos, né, sons que imitam, né, aquele coachar de rãs, sabe? Então, essas sonoridades, elas são exploradas dentro desse primeiro ato. Lembrando-se que o acompanhamento é sempre um acompanhamento de orquestra. Só que é uma orquestra com instrumentos barrocos. Então a gente tem, por exemplo, a flauta doce, que hoje é um instrumento que não faz mais parte da orquestra, mas lá atrás a gente tinha. A gente vai ter um cravo, que hoje não faz mais parte da orquestra. É muito raro a gente ter, né, numa orquestra hoje mais moderna. Mas lá atrás o cravo era um instrumento que estava lá para fazer uma função chamada baixo contínuo. O baixo contínuo é uma base, um acompanhamento, inclusive para todo mundo ficar dentro do campo tonal certo, tá? Deixa eu só ver aqui. Liege, eu não entendi direito como que o problema de Juno ser ciumenta vai ser resolvido quando espalharem que Plateia está afim de Júpiter. Ah, olha só. Porque, na verdade, Plateia é considerada muito feia. Então, eu falava assim, Júpiter tá interessado em Plateia, não sei o quê. Aí Juno, que já é ciumenta, vai ficar, tipo, louca da vida. Aí, quando ela vê que Plateia é muito horrorosa, vai, tipo assim, é o que acontece lá no terceiro ato. Ela cai na gargalhada e vê que é tudo uma brincadeira, que tá tudo certo, sabe? Então, assim, gente, a ópera, ela também não é a resolução dos problemas. A gente não vai querer resolver o problema aqui, sabe? Ele falou assim, eu tô com um problema lá com Juno, entendeu? E aí, não, faz isso. Vamos criar aqui de um jeito divertido a resolução de uma situação, sabe? Então, imagina assim, você tem muitos ciúmes do seu namorado, alguém falou bem assim, porque o seu namorado tá interessado em uma outra mulher, viu? Aí você vai ficar com a pulga atrás da orelha, mais ciumenta ainda. Aí quando você chega lá, na hora do vamos ver, sabe? É uma mulher que, gente, pelo amor de Deus, não tem nem chance. Olha, você falava assim, meu Deus, imagina que ele vai estar interessado nessa mulher. KKKKK. Que bobagem. É como se fosse mais ou menos isso, tá? Então, é num tom de brincadeira, até por isso que é cômico, ok? Aí, beleza, tranquilo, passamos pelo primeiro ato, entramos no segundo ato. O segundo ato, então, Júpiter topou, falou bem assim, então beleza, então vamos por esse caminho. Aí Júpiter vem para se apresentar para Plateia, para que Plateia saiba, né, quem ele é e tal. E aí tá todo mundo ali muito empolgado, né? Todo mundo falou assim, olha só, Júpiter apaixonado por Plateia, e Plateia alimentando essa ideia, se sentindo orgulhosa, vaidosa, porque ele está apaixonado por ela, essa coisa toda. Aí vai entrar um personagem pra gente, que é a Folie, que é a loucura. Ela entra, então, com uma vestimenta super extravagante, supostamente com uma lira que ela teria roubado de Apolo, tá? E ela vai falar bem assim, gente, eu vou cantar, então, uma música em homenagem aos noivos, à beleza, né? A beleza de Plateia, sabe? Isso aí antes do casamento acontecer. Nesse momento, a gente vai ressaltar que os instrumentos de cordas da orquestra, eles vão usar uma técnica chamada de pizzicato, que significa beliscar. Ao invés de friccionar o arco na corda, eles vão beliscar essas cordas com o dedo para remeterem ao som que seria, né, La Folie tocando a lira que ela roubou de Apolo. Mas isso acontece só em uma parte da música, tá bom? Não acontece na música toda, não. Depois eles voltam a tocar com arco normalmente, e a gente tem também a presença dos outros instrumentos, tá? E aí, a La Folie, ao cantar, né, em homenagem à beleza lá de Plateia, cantar em homenagem aos noivos, aqui a gente vai ter uma música que mostra uma capacidade vocal muito grande da intérprete. Então a gente tem muitos saltos melódicos, é uma música muito ornamentada, com muitos exageros, com vocalizes, com técnicas vocais sendo exploradas. E assim, a música parece muito louca, de fato, entendeu? É tudo muito exagerado, a performance é muito exagerada, e isso no sentido de ser mais cômica, né?
Platê fica muito feliz com essa música, mas ela começa a achar que as coisas estão demorando demais. Ela fala assim, olha, eu quero casar logo, entendeu? Que enrolação é essa? Sabe? Por que eu ainda não casei? Tá demorando muito essa história toda, né? E aí ela começa a pressionar, falando bem assim, olha, eu quero que isso aconteça logo. E nisso nós entramos, então, no terceiro ato. O terceiro ato, Platê, já doida para casar, né? É quando o casamento finalmente vai acontecer. Sabemos que esse casamento nunca acontecerá. Juno, então, já está sabendo da história de como assim Júpiter está com uma outra mulher. E aí Juno já vem possessa, indignada, cheia de raiva, né? E aí vai aparecer, então, e na hora do casamento, na hora do juramento, Juno, indignada da vida, vai lá e arranca o véu de Platê. Na hora que ela arranca o véu de Platê e que ela vê Platê, que não tem nenhuma beleza, que é horrorosa, uma ninfa do pântano, né? Ela vai lá e dá uma gargalhada daquelas, sabe? Oi, gente, eu me conheço, meu nome é Vinícius, agora tchau. Ai, meu Deus, tá vendo? Quer ser blogueira, né, menino? Então, assim, ela pega e ri daquela situação toda, ela ri daquilo. E Platê, então, se vê numa situação ridicularizada. Platê é ridicularizada na frente das pessoas, ela se sente envergonhada. E nesse momento, Platê, então, amaldiçoa aquelas pessoas, ela briga com o Citerão, ela fala bem assim, olha, é culpa sua essa situação que está acontecendo. Nesse momento, então, Platê toma conhecimento de que tudo foi uma armação e que ela foi enganada. Por isso que eu falo, não tem nenhum final feliz aqui, né? Coitada da Platê. E aí, ela fala bem assim, olha, você que iniciou toda essa confusão, todo esse engano, falando para Citerão. Aí ela fica brava com todo mundo, sabe? E aí ela volta a usar os mesmos, né, aquelas mesmas expressões onomatopeicas que foram usadas lá na cena 4 do primeiro ato. E é aí, então, que aquela referência do coachar, aí, então, que Citerão enfatiza isso, sabe? E aí ela fica ainda mais chateada. Então, eles discutem ali, até que Platê pega e resolve voltar pro pântano, sabe? E se esconder ali no pântano para não ter mais contato com aquelas pessoas. Só que as pessoas estão ali reunidas e elas fazem uma grande festa em homenagem a Baco, né? O deus Baco. E aí as pessoas, elas cantam, sabe? Felizes, comemorando aquele momento de festa, rindo e achando tudo muito engraçado, sem nenhuma preocupação com Platê. Ninguém tem nenhuma preocupação com Platê, ninguém tem nenhum carinho com Platê. É isso que acontece nessa ópera. Então, o que a gente vai lembrar dessa ópera? Ela é uma ópera barroca, ela é cômica, ela é acompanhada por uma orquestra. O fato de ser acompanhada por uma orquestra barroca, a gente tem uso de instrumentos de época, como a flauta doce, o cravo, né? Instrumentos mais antigos, o violino, a viola, o violoncelo. Esses instrumentos, eles se definiram no período barroco, tá bom? Aqui, a gente tem melodias que elas vão variar muito, porque assim, a primeira parte a gente tem um dueto junto com acompanhamento de coro. Na outra música do segundo ato a gente tem uma área que é La Folie cantando, acompanhado pela orquestra, isso é chamado de área. E no terceiro ato a gente tem uma parte, né, de dueto entre Citerão e Platê de novo, mas tem um coro junto também. Então tem toda essa variação. E aí a gente tem que pensar nas obras de uma maneira mais isolada, tá? Então, o que que você tem que fazer? Você tem que reescutar as obras e perceber. Aqui eu tenho elementos mais animados, sabe? Aqui o pessoal tá mais feliz. Aqui eu tenho um pouquinho mais lento, mais introspectivo. Então, essa é uma escuta sua, de sensações mesmo. Isso é muito importante que vocês tenham essa escuta. Beleza? Olha, pessoal, eu espero muito que tenha sido, né, proveitosa essa aula para vocês, tá bem? Eu vou deixar, ela vai ficar aqui gravada, né,
essa aula, vai ficar depois aqui disponível para vocês. Vou subir ela também lá para o canal do Instagram. Se vocês tiverem alguma dúvida ao longo dessa semana, eu vou tentar esclarecer as dúvidas de vocês. Algumas dúvidas, né, que me mandaram no privado, eu já fui respondendo. Algumas eu vou levar, né, pros stories pra gente ir conversando sobre isso, tá? É um prazer estar aqui com vocês, tá? É com muito, muito carinho mesmo. Super torcendo pro sucesso de vocês, tá? E assim, né? Vocês que estão na primeira etapa, eu não gravei as aulas como as outras, então tenho um carinho muito grande em me despedir de vocês. Assim, eu espero que vocês estejam bem felizes e que seus sonhos se realizem. Esse é mesmo meu desejo para vocês de coração, tá bom? Um beijo super grande para vocês. Eu que agradeço a sua presença, tá? E eu espero vocês de novo na quinta-feira. Chamem os amigos, estejam aqui, tá bom? E sucesso. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Dá tchau pro pessoal. Meu nome é Vinícius. Fui. Tchau, gente. Beijo grande. Obrigada. Boa noite e bom descanso, tá bom?